Olá, corredores e corredoras. Vamos a mais um blog do editor. Dessa vez vamos abordar 3 edições de 2000, abril, maio e junho. Muitas informações, mas o destaque é a cobertura das maratonas de Paris e Londres. Eu fiz as duas em sequência, até para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. E muitas histórias. Bem legal essas informações que nós vamos dar sobre as 3 edições de 2020, ok? Vamos lá. A capa da edição de abril traz uma das corridas clássicas daquela época, que é a corrida dos carteiros em Brasília. 2, 3 mil pessoas, sempre muito bem organizada, prova oficial. Já nessa época, as provas eram quase todas oficiais, as provas maiores. Isso por uma bandeira da revista. Prova oficial quer dizer percurso ferido, banheiro na largada, abastecimento certinho, enfim. E na capa também aparece uma chamada de que a Polar, ou a Próximos, que era representante aqui no Brasil, e tinha o Seixas escrevendo todo mês, anos, sobre monitoramento cardíaco. Ele passa a sortear todo mês um monitor entre os assinantes que mandassem carta, participassem e tal. Aí se sorteava, sempre estava sorteando entre os assinantes, ou por iniciativa da revista, ou por iniciativa de alguns patrocinadores, anunciantes. Aqui, reforçando, uma sessão de cartas eram sempre 2, 3, 4 páginas. E a gente tinha como linha editorial não publicar foto de uma pessoa, a não ser num caso assim, muito especial, fulano, nossa, tinha uma história incrível. De forma geral, o que a gente procurava fazer era estimular as equipes. Nós temos que lembrar que treinadores existiam, lógico, alguns treinadores, principalmente nas capitais e tal. Mas eram pouquíssimos. As poucas equipes que existiam eram equipes que corriam no bosque, não sei aonde, da cidadezinha pequena, aqueles 30 corredores da cidade se juntavam, faziam algumas viagens e tal. Então a gente sempre procurava dar nas cartas uma informação sobre isso. Aqui tinha uma matéria de treinamento, eu não era treinador, mas eu reforcei com essa matéria, tem uma tabela aqui de peso, e até um gráfico mostrando que você com menos peso, em síntese, a matéria falava assim, treinar é fundamental, não há milagre, não adianta ficar com pensamento positivo, isso aí é ok, mas é treinar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, bom, isso. E a outra coisa é ficar leve, sempre leve. Se você não treinasse muito, mas tivesse leve, tudo ia bem também. Então eu reforço a questão, pessoal, maneira no peso que é importante. Aí eu mostro quais são as lesões mais comuns, as 5 mais comuns. Havia essa coisa, todo corredor se lesionar é uma bobagem. Poucos, eu tenho, 30 anos de corrida, tive uma vez o joelho ficou doendo um pouquinho, teve uma vez uma fascite plantar, mas para de treinar uma semana, 15 dias, resolve. Essa coisa, não, corredor todo sofre lesões, bobagem. Aí tem uma cobertura, só para mostrar assim, que havia um lado festivo sempre das corridas, obviamente. Então a corrida do Carnaval no Rio de Janeiro, isso aconteceu há alguns anos, na época do Carnaval, todo mundo fantasiado, à noite, né? E outra corrida noturna também, já bem consagrada em Campinas, que era a corrida da Lua. Essa é uma corrida mais para equipes mesmo, o pessoal se juntava e depois tudo acabava em chopp, naturalmente, ou num bate-papo legal. Aí, então tem a corrida dos... eu falei que a capa é a corrida dos carteiros, né? A corrida deixa eu ver. A corrida dos carteiros em Brasília, ok. Mas no mesma época, no mesmo fim de semana, aconteceu a corrida dos Correios em São Paulo. Também muito bem organizada. E a corrida dos carteiros, prova oficial, dos Correios não foi oficial. Mas quase todas eram na época. Aí o Marilson ganhou a prova lá em Brasília, a prova foi considerada muito bem organizada, tal. Aí também temos uma cobertura, a gente dava uma força, digamos assim, porque era a única prova de 50 km do Brasil, lá em Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Uma prova legal, 42 mais 8 pela praia depois, dá os 50. Eu corri uma vez, não foi muito bem,
Mas a prova era legal, 300, 400 pessoas, tal. Ela já tinha entrado no modus operandi bem tranquilo, tudo funcionava, então era legal a gente dar uma cobertura sempre. Aqui um anúncio, mas aqui é interessante, os anúncios da revista eram de tênis, de corridas, obviamente, agências de viagem, né? E passa a aparecer alguns anúncios como esse, o Carbap, o gel carboidrato, estava começando a chegar, não é muito comum ainda. Ela é feito pela Probiótica e ela passa a ser um anunciante meio que fixo, com outros menorzinhos, outros carboidratos não tão tanta força como o Carbap. Há uma sessão mais ou menos, não era fixa, mas acontecia de vez em quando que era entrevista. Entrevista com quem? Com atletas de elite, com treinadores, tal. No caso, a gente entrevista o Paulo Silva, que era um ex-treinador, o ex-corredor de elite, ficou em 10º na São Silvestre, e ganhou a maratona de Porto Alegre, e hoje ele é o diretor da prova de Porto Alegre, há muitos anos, aliás. Né? Então a gente faz uma entrevista com ele, comentando como é que foi a história de atleta, o surgimento da Corpa, né, corredores de Porto Alegre. Enfim, aí sempre temos muitas matérias de saúde, nutrição, isso é um padrão. Aqui, a maratona do revezamento do Pão de Açúcar era tão sensacional e tão sucesso, ela aumentava assim, crescia e tudo funcionava, maravilhosa, que Gaioto De Luca, que era um organizador, resolveu fazer uma cópia mesmo, igualzinha, porque era tão bem feita, vamos copiar o que é bem feito. E faz a maratona de revezamento BR, né, patrocinada pela Petrobras do Rio de Janeiro. Aconteceu, acho que 2 ou 3 anos. Não foi tão sucesso. Foi bem organizada, mas não foi tão sucesso como o revezamento de Pão de Açúcar em São Paulo. Bom, aí chegamos na edição de maio. A edição de maio traz como destaque na capa uma meia da Corpore, bombava, era excelente, todo mundo queria participar. A Corpore é uma entidade assim que fazia tudo muito bem feito. É uma referência para os outros organizadores. E aparece a maratona de Paris e a de Londres. Naquela época havia uma coisa assim, correr maratona é 2 ou 3 por ano. Alguns treinadores falavam isso e tal. Mas eles se referiam, ou tinham como base, a elite. A elite corre 2 ou 3 no máximo por ano. Por quê? O cara entra na prova para morrer. Ele vai lá para pódio, para ganhar o dinheiro dele. Então o cara acaba a prova esgotado, acabado. Aí precisa de um mês para voltar as coisas. Mas o maratonista amador, ele não... Um ou outro, chega, nossa, consegue andar, tal. Mas na maior parte corre, chega esgotado, mas depois de 15 dias, tal, o cara tá bem. E eu ia correr Paris, naquela época, corria Paris, né, era muito caro, era 2 ou 3 vezes mais do que se paga hoje, em termos equitativos, passagem aérea. Então eu ia correr Paris, sempre coincidia Paris com Londres. Aí eu falei, vou correr Paris, treinar, legal, e vou lá, e fui. E vou emendar com Londres na semana seguinte. Eu entro em Paris correndo na morte, né, como fala, e depois vou a Londres correndo uma boa. Tal. E assim fiz. Fui a Paris, a prova, eu já conhecia, era a minha segunda vez que eu estava em Paris. Na primeira eu corri só para conhecer a corrida e tal. E sabia que se você não sair na frente, os primeiros postos de abastecimento você não consegue passar. O pessoal fica experimentando coisas assim, para tudo. Aí eu saí na frente, consegui, era meio bagunça no Maratona de Paris. Você podia ser onde você quisesse, vai vivendo. E aí eu fui, fiz 3:28, então foi exatamente o que eu queria. Aí muitos brasileiros, tive foto com o pessoal, a prova certinha, já usava chip, então já havia um controle, que não aconteceu na primeira. O pessoal tirava o chip do nosso pé, tinha que devolver o chip. E, alumínio, enfim, a prova é super. A Cecília... minha mulher é da área de História da Arte, de museus, dirigiu um museu em São Paulo e tal. Então, ela pediu para fazer uma matéria sobre museus e coisas relacionadas à arte, tanto em Paris como em Londres. Então, ela fez uma matéria, nós fomos aos museus, obviamente, ao Louvre, a Tate Gallery em Londres, enfim, fomos a todos os lugares, além de eu ter participado da maratona. Aí, fui para Londres, peguei um trem, o trem que vai por baixo da Mancha. Aí foi lá, foi legal. Fiquei no hotel, estava num pacote, que você só pode correr Londres com um pacote de agência, não tem jeito. São pouquíssimos de estrangeiro, pouquíssimos. Não tem nada a ver com Nova York, Paris mesmo. 5%, sei lá, no máximo. O resto é inglês, não é nem britânico, é inglês. Escocês quase nada, galês, nada. Bom,
Aí eu fui e eu estou acostumado a acordar pelo relógio. Eu punha mais meu relógio, eu quero acordar a tal hora e pronto. Mas acho que eu dormi com a mão embaixo do cobertor e não ouvi. Aí quando eu ouvi um barulho assim, fui lá fora, eu vi a janela assim, estavam uns ônibus, já 2 ou 3 ônibus para estrangeiros, é um hotel só para maratonista que estava escrito e tal. Aí desci correndo, peguei um pacote com as minhas roupas, de qualquer jeito, saí correndo, até perguntei pro cara, posso tomar um café? Falei, pode, tchau. Aí, bom, entrei no ônibus. Aí achei uma banana no meu saco de roupas que eu ia trocar, não sei o quê. Aí comi uma banana, ótimo. Falei, chegava lá na largada, sabia que Londres é uma prova toda certa. Tal. Chego na largada, na concentração, como alguma coisa. Tal. Cheguei lá, o que tem para comer? Perguntei para a mulher assim, água, chá e café. Não, para comer, água, chá, água, ok, tá bom. Aí, se não bastasse, eu também não tinha levado nada, eu queria passar vaselina aqui na coxa, no mamilo, na parte genital, assim, né? E não tinha levado. Mas tinha um lixo com um monte de resto lá. Eu peguei um escrito em grego, sei lá o que era. Falei, tudo bem. Aí quando eu passei aqui embaixo, era um tipo gelol. Aí deu aquele calor, assim e tal. Mas tudo bem. Larguei, falei, bom, no percurso eu vou encontrar alguma coisa para comer, tranquilo. Aí eu fui, quilômetro 10, 15, água e Gatorade, água e Gatorade. Falei, bom, tudo bem, mas pelo 30, 35, aí pegou a fome. Eu tava correndo numa boa. Eu já tinha corrido Paris semana passada, então queria só fazer. Aí eu vejo um garoto com as bolachas de chocolate assim na mão, eu não tive dúvida. Ele estava ali só para me dar aquela bolacha, eu sabia disso. Aí eu passei, peguei 2 bolachas que estavam na mão dele, ouvi lá umas palavras, acho que palavrão, não me lembro, do pai ou a mãe que estavam juntos. Eu agradeci, lógico, e fui com as 2 bolachas, foi que me sustentou e consegui acabar a prova, 3h45, sei lá tal, mas, e comi 3 sanduíches na chegada, que eles davam sanduíches muito bonitos. Bom, vamos lá. Aí tem a tal meia da Copa, que é a chamada na capa, que o Iser bem ganha. E a prova é ótima. Quem corria naqueles anos sabia que toda a prova da Copa era perfeita. Era só ir lá que não ia faltar nada. E eu fiz uma matéria contando essa história, não toda, como eu contei aqui, não tão assim, mas falando do meu treino. Meu treino era só rodagem, praticamente. Eu fui lá e consegui fazer o que eu queria, que foi abaixo de 3h30 em Paris, e mostrar que também é possível, não tem... Se você entra em 2 maratonas seguidas, a primeira de verdade, digamos, e a segunda numa boa, bem, ou na primeira você corre bem tranquilo, aí você faz na semana seguinte. Quando você está treinado, você está condicionado, você não perde o condicionamento de uma semana para outra. Se você não sair quebrado, aquele que você nem anda direito depois da corrida, então você corre a outra, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu queria provar um pouco, acabar com esse negócio, maratona tem que ser 1 ou 2 por ano, ai meu Deus, não. Bom, aí tem um anúncio da corrida dos degraus. Sabe aquela coisa dos degraus, a primeira vai no Banespa, tal, e que foi um sucesso. Aí já o Banespa fez novamente um anúncio na revista e que vai bombar. O Márcio Dederich continuava sendo, já estava firme com a sua crônica, né, todo mês, o Espírito Corredor, que agora passa a sair na revista aqui no site também, tá? Então, ele vê que essa matéria sempre legais, essas crônicas, que são um sucesso. Bom, a terceira a revista, então, é a de junho, que traz a capa a maratona de Porto Alegre e os 10 km Tribuna FM em Santos. 2 provas que eu participei algumas vezes, uma porque é de Santos, que é minha terra e tal, e que foi uma prova que foi evoluindo apenas, e Porto Alegre a mesma coisa, eram 2 provas preocupadas com os corredores. Atendi a elite muito bem, lógico, tal, mas a preocupação maior mesmo era com o grosso de pessoas. Aí tem uma cobertura da Volta à Ilha, que a gente fazia todo ano, uma boa cobertura, fotos para chuchu, fotos do quê? Das equipes, lógico. E ela só crescia, por ajuda da revista, não há a menor dúvida. A Maratona de Porto Alegre, a cobertura era todo ano, porque era sensacional, na época aqui dava largada no Parcão, e depois corria por dentro da cidade e tal, ainda não é o percurso dos últimos anos. Mas a prova era sempre ótima, plana, fria, é o que a gente precisava. E aqui tem uma interessante, que é o segundo lugar, ganha um queniano. Bom, em Santos tem eu vou contar sobre o segundo lugar de seguida. Em Santos, então, Santos já está com 5 mil corredores. É uma coisa muito expressiva para aquela época.
A maratona de revezamento Pão de Açúcar, não, a BR, lá no Rio, que é igual a Pão de Açúcar, a gente fez uma cobertura pequena, não me lembro bem por quê, mas o Vasco ganha. O que mais? Ah, bom, o caderno de resultados já é patrocinado pela Mizuno. Todo mundo queria patrocinar o caderno de resultados. Isso aí não foi nenhuma dificuldade para a gente sempre ter uma marca de tênis. Aí uma matéria sobre Boston, de um assinante. A gente fazia muito isso. O assinante mandava, olha, eu corri tal prova, posso escrever? Pode e tal. Depois outra do pessoal de Santiago, Maratona de Santiago. O André e a Ângela, lá do Nordeste, da Bahia, eles correm e me mandam uma matéria. Olha, corremos, foi bem, foi bom, não sei o quê. Então a gente sempre dava esse espaço. Era ótimo, porque a pessoa podia saber. De corridas lá do exterior, que a gente não participava de todas. Essa edição tinha Paris e Londres que eu fiz. Mas eu não, nem tinha dinheiro para isso, né? Nem físico. Então, todo mês, praticamente, tinham matérias de brasileiros lá fora, assinantes, né, praticamente. E dava um depoimento, falava o que era de bom, você pedia, olha, fala o que você achou de bom, de ruim, de diferente, se você recomenda ou não, era sempre legal. Outro participante da revista, que agora também está sendo destacado aqui no site, é o Iotti, o cartunista lá de Caxias do Sul. Excelente, pessoa amicíssima. E ele passa, depois de muita insistência, eu consegui que ele passasse a fazer a sua charge todo mês. Aqui é uma brincadeira que ele faz, sempre com perspicácia dele. Se você fosse largado de maratona na época, assim, e aí, tudo bem? Não dormi bem essa noite. Ah, não, surgiu tudo. É um lamento. Ele brinca aqui. Largada de maratona é pior que fila de INSS. Porque todo mundo se lamentava. Tudo, não mentia, mas a pessoa que já colocava desculpa para talvez não ir muito bem na prova. Então, o Iotti, o Márcio Ederich, o Ayrton Ferreira e uma série de articulistas escreviam na revista sobre saúde, nutrição, fisiologia. Isso foi um dos segredos da revista, além das suas páginas clássicas, agenda, o caderno de resultados, obviamente, que sempre foi um grande sucesso. Tá bom? Obrigado. Falamos da edição abril, maio e junho de 2000. E no próximo blog vamos fazer também 3 edições. Aguardo vocês. Avise os amigos e mandem e-mails para cá se quiserem fazer mais algum comentário, querem saber mais alguma informação. Tá bom? Muito obrigado.